prazo é o momento pelo qual a parte tem que fazer um determinado ato, tá? É esse o que é o prazo, né? Justamente para evitar a inércia processual. E classificação desses prazos. Lembra que eu comecei dizendo para vocês que vai depender do tipo do prazo, ele pode não poder ser mais realizado, ou pode haver possibilidade de ser realizado. Às vezes é uma pessoa que tem que realizar esse ato dentro de um determinado prazo. Às vezes são várias, esse prazo é para várias pessoas. Vamos lá. Classificação. Eu tenho os prazos próprios. Esses prazos próprios são os prazos das partes. Então, são prazos que dizem respeito à parte e elas têm que fazer alguma coisa dentro daquele lapso temporal. Nós chamamos de prazos próprios, que dizem respeito às partes. E no mesmo sentido, nós temos prazos impróprios, que são prazos dos juízes ou do auxiliar de justiça, certo? Que é o momento no qual quem tem que fazer alguma coisa ou é o serventuário do cartório ou é o juiz. Tá? Por exemplo, o processo está concluso. Se está concluso, quer dizer que está na mesa do juiz para julgar, então começou o prazo do juiz para ele julgar aquele processo. Então, esse é o prazo impróprio, próprio das partes, impróprio do juiz ou serventuários. Os prazos legais, e aqui vocês não confundam os prazos legais com judiciais. Legais é porque estão na lei. Judiciais foram aqueles que fixados pelo juiz, que o juiz determinou. Por que não confundir? Porque geralmente nos prazos que o juiz determina, eu consigo uma dilação, uma prorrogação, se não houver prejuízo da parte contrária. Então, eu consigo requerer mais prazo. Diferentemente dos prazos legais, a não ser que eu tenha uma justa causa para isso, é muito provável que eu não consiga uma dilação desse prazo. Então, prazos legais são aqueles prazos determinados por lei. Por exemplo, a notificação da reclamada no prazo de 48 horas. Prazo de recurso em 5 dias. São prazos legais. Passou desse prazo, preclui. Não dá para fazer mais. Prazos judiciais é aquele que é fixado por juiz. Por exemplo, quando ele fala, manifeste-se a parte contrária no prazo de 10 dias da juntada do documento de folhas X. Veja, é o juiz que está dando um prazo. Às vezes você vai ver esse documento, o documento é gigante, é uma raiz de 4 anos, 4 períodos. Você não consegue ver em 10 dias, que você faz, peticiona lá um pedido de dilação de prazo, prorrogação de prazo, e como não é um prazo legal, é um prazo judicial, o juiz pode sim dilatar esse prazo. E eu tenho prazo convencional, que é aquele ajustado pelas partes. Por exemplo, quando eu tenho um acordo, olha, a reclamada chega, ok, nós vamos pagar essa quantia, só que eu vou pagar em 10 vezes, é o que eu posso. E a parte reclamante concorda. Nesse momento, foi fixado um prazo para pagamento, o prazo de 10 meses, porque foi em 10 parcelas mensais. Então, isso é um prazo convencional. Ainda tem os prazos dilatórios. Esses prazos dilatórios são aqueles que o juiz consegue determinar, fica a critério dele determinar a quantidade de prazo. Ele pode determinar 5 dias, ele pode determinar 10 dias, ele pode determinar 1 mês, 30 dias, daí vai depender muito da natureza da matéria. O CPC tem uma regra que diz que, daqui a pouco nós vamos ver, que quando não houver prazo, ficam estabelecidos o prazo de 5 dias. Essa não é uma regra rígida, é uma regra maleável, porque aí vai depender da complexidade do que tem que ser feito, do ato. Aí o juiz pode, sim, determinar mais dias ou menos dias. Os peremptórios. Esses prazos peremptórios são prazos que não podem ser alterados nem pelo juiz e nem pelas partes. É óbvio que existe
exceção, né? Sempre que houver uma necessidade, o juiz pode, né? Ele pode alterar. Então, vamos lá. Suponhamos que seja um recurso, né? E a parte, ela era feriado no município dela, feriado municipal. Quando é feriado municipal, suspende o prazo. E ela prorrogou do prazo nacional, ela prorrogou um dia depois, protocolou o recurso um dia depois. Porém, era feriado, então ela estava no direito dela, porque não era dia útil. Logo, o juiz pode prorrogar esse prazo de 5 dias para 6 dias, porque não é uma prorrogação, aqui um desses dias não era útil. Então, passou para... Suponhamos que a parte contrária não seja do mesmo município, vai achar que o prazo foi dilatado, mas na realidade é porque houve um feriado aí e o juiz aceitou esse feriado municipal. Então, e tem outra, tem mais. Artigo 775, parágrafo 1º da CLT. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário, nas seguintes hipóteses. Primeiro, quando o juiz entender necessário. Quando o juiz entender necessário. Pensa que o reclamante por exemplo, um indígena que mora numa tribo ou que mora muito longe da comarca, um ruralista. Então, são pessoas que realmente estão muito distantes do fórum, né? E antes de determinar a extinção do direito, o juiz, mediante uma justificativa razoável, né, da parte, ele pode dilatar. E o inciso 2 é em virtude de força maior, devidamente prolatada, que é o que a gente está vivendo, né? O TST prorrogou todos os prazos em virtude de uma força maior, de algo que nós não esperávamos que iria acontecer, mas aconteceu, e por isso todos os prazos, eles foram, alguns suspensos e outros que são mais, que não podem ser suspensos, que é os de liminares, mas podem ser dilatados. E o parágrafo 2º do mesmo artigo. Essa aula vai ter bastante súmula, tá? Que é o direito do trabalho, tem muita súmula, muita orientação jurisprudencial, e a gente se vale muito desses instrumentos normativos para poder conduzir o processo no dia a dia. Então, veja, o parágrafo 2º. Ao juiz incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem, só um minutinho, e alterar a ordem dos meios de produção de prova, adequando às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional. O que isso quer dizer? Primeiro, incumbe ao juiz dilatar os prazos processuais. Então, dependendo da demanda, pode haver sim uma dilatação dos prazos. Vamos pensar que é uma ação coletiva, que muitas pessoas precisam ser ouvidas. Então, possa ter uma dilação do prazo. A audiência que era una, né, passa a não ser mais una, porque tem muitos depoimentos pessoais de reclamante aí para ser escutado. Então, logo, vai ter uma dilação do prazo da audiência inicial. E alterar a ordem da produção de prova. O que é isso? É quando o juiz inverte o ônus da prova. Ou seja, quem tem que provar é quem alega, num primeiro momento. Mas é óbvio que, se a prova está em poder da reclamada, o juiz tem que alterar essa ordem para que a prova venha ao processo. E uma vez determinado que o juiz determinou que a reclamada traga um determinado documento a juízo, ela tem que fazê-lo, sob pena de confissão. Se ela não trouxer, por quê? Tá certo. Incumbe a parte que alega provar. Só que também é dever da parte ré provar a inexistência do outro direito ou a existência do seu direito em fazer aquilo daquela forma. Então, inversão do ônus da prova é quando nós alteramos a ordem de produção de provas, pedindo para que
a ré, né, a reclamada, venha a produzir uma determinada prova. Sempre vai ser proibido a redução desse prazo processual. Sempre. Porém, a dilação pode ocorrer. Né? Redução não pode, de prazo peremptório, mas a dilação pode acontecer. E sem a necessidade de anuência das partes. O juiz é quem determina. Artigo 222, eu coloquei pequenininho aí, desculpa, foi uma falha aí na hora de produzir o slide. Artigo 222, ele diz, deixa eu só achar aqui para aumentar. Ai, só achar aqui para aumentar. Considerada justa causa, o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si só ou por mandatário. Então, o que isso significa? Que eu considero justo a justa causa para não praticar o ato ou para praticar o ato fora daquele prazo, quando ocorrer algo que não foi a parte que deu causa. Ela não deu causa a esse processo. Gente, eu estou com um problema aqui. Hoje é o dia dos problemas. Estou com um problemaço aqui. O meu slide que eu preparei com tanto carinho não rolou até o final, estão vendo? Eu vou pedir licença para vocês 5 minutos para ver se eu encontro o arquivo, tá? Só um minutinho que eu já volto, ok? Desculpa, vou procurar esse arquivo, só um minutinho.